E Augusto Melo se meteu em outra grande polêmica no Corinthians. Membros da oposição abrem investigação para entender por que o Augusto aceitou uma proposta menor da Esportes da Sorte na comparação com a oferta da Parimat. Vídeo de hoje do canal do Nicola também fala sobre a possibilidade de uma troca envolvendo Palmeiras e River Plate, Colídio e Flaco Lopes. Já o Wendel, lateral esquerdo do Porto, aparece na mira de dois clubes brasileiros, São Paulo e Grêmio. Falo também sobre o Atlético Mineiro, um título para duas vagas, situação parecida também com a do Botafogo. Para completar, o novo salário de Felipe Luiz no Flamengo, as chances de rebaixamento depois das vitórias de Fluminense e Criciúma, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou também live. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa sexta-feira por campeonatos brasileiros da Série A e B e também competições no exterior. À noite tem Série A do Brasileiro com Grêmio e Fortaleza. Confesso que estou muito na dúvida sobre que palpite dar. Tô indo de empate. Na Série B, queria destacar América e Curitiba. Acredito na vitória do América. Já nas competições internacionais, um pouquinho mais de certeza. Napoli, como vou de vitória do Napoli. Na França, Olympique de Marseille e Angers, vou de vitória do Marseille. Para você participar na aposta ganha, super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo com responsabilidade. Vale a lembrança de que você precisa ter 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade, nada de gastar uma grana que você não tenha, a ideia é só se divertir. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação importante, o STJD decidiu nessa quinta-feira suspender o árbitro da partida entre Fluminense e São Paulo. Paulo César Zanovelli pegou 15 dias de gancho por conta do erro no gol anotado a favor do Fluminense, aquele erro em que o São Paulo afirma ter havido um erro de direito. O STJD ainda não se posicionou em relação ao pedido para anulação da partida feito pelo São Paulo, mas o Zanovelli já está suspenso. Já o Botafogo está convencido de que Thiago Almada e Luiz Henrique já valem mais hoje do que aquilo que foi investido quando da contratação da dupla, que acaba de ser convocada para as seleções da Argentina e do Brasil. Vale a lembrança de que o Almada custou aos cofres do Botafogo 137 milhões de reais, enquanto Luiz Henrique valeu 106 milhões de reais. Quero falar também sobre o Internacional de olho em jogadores do Juventude para o próximo ano e preocupado com o volante Fernando. Jogador que já está suspenso da partida contra o Corinthians pelo terceiro cartão amarelo, sentiu a panturrilha e pode ser desfalque para o confronto contra o Grêmio. Grenal é sempre Grenal. Saideira do giro de notícias é internacional. Luizito Soares, que se aposentou na seleção uruguaia, afirmou que a relação com o técnico Marcelo Bielsa da seleção celeste é das piores. Abre aspas para o Luizito, ele nem nos cumprimenta, fecha aspas. Bora falar agora sobre as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com mudanças importantes depois dos dois jogos dessa quinta-feira. É que na noite de ontem, o Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, enquanto o Fluminense bateu o Cruzeiro por 1-0. Gol do Fluminense marcado por John Arias, 3 partidas de Diniz pelo Cruzeiro e nenhuma vitória. Mas, voltando à briga contra o rebaixamento, entrei no site do Tristão Garcia, matemático que trabalha com futebol há bastante tempo, para conferir os novos percentuais de chance de rebaixamento. O Atlético Goianiense, que é o lanterna, tem 99% de chances de queda. O Cuiabá, o segundo pior colocado, aparece com 91% de chances. Na sequência, o Corinthians com 53%, o Vitória com 56%. Fluminense, que venceu e deixou a zona do rebaixamento, hoje é o primeiro time fora do Z4, tem 34% de chances de rebaixamento. O Atlético Paranaense, com 2 jogos a menos do que os outros, 15%. Grêmio com 12%, Juventude outros 15%, Red Bull Bragantino 11%, o Criciúma com 12%. E para você, quem serão os rebaixados do Campeonato Brasileiro? Coisa ficou bem mais complicada para o Corinthians.
que ainda tem outro grande problema contra si, o fato de não poder empatar em pontos com seus concorrentes. O Corinthians tem menos vitórias do que os rivais e o primeiro critério de desempate em caso de igualdade de pontos é justamente o número de vitórias. Bora falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia, custavam mais de 2,5 milhões de reais mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir 4 milhões e 800 mil como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Felipe Luiz, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser, ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro, passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Felipe Luiz, mas o que eu posso assegurar para vocês é que Felipe Luiz e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo o Felipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os 2,5 milhões de reais de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Felipe Luiz for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salários. Bora falar agora sobre Atlético Mineiro e Botafogo. O título da Libertadores vale demais para eles. Além daquela bolada da conquista de um torneio extremamente importante, Galo e Botafogo ainda terão direito à classificação para 2 mundiais. A Copa Intercontinental de Clubes, marcada para 11 a 18 de dezembro em Doha, no Catar, e também para o Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece na metade do ano que vem nos Estados Unidos. Quero começar explicando como é que vai funcionar a Copa Intercontinental, que é o nosso famoso Mundial que acontece sempre no fim dos anos. Nessa temporada, com uma grande diferença, o campeão europeu já estreia na final. E os outros times dos continentes diferentes precisam se enfrentar para vencer e chegar à decisão contra o Real Madrid. Real venceu a última Champions e chega só para a disputa da grande decisão. Galo ou Botafogo, aquele que for campeão da Libertadores, eles concorrem também com River Plate e Peñarol. Aquele que vencer a Libertadores estreia em 11 de dezembro contra o Pachuca, que é o campeão da Conca Champions, torneio da América do Norte. O vencedor desse jogo pega o vencedor do duelo entre Al Ahly do Egito e Al Ain. Esse jogo acontece no dia 14 e vale como uma espécie de semifinal do Intercontinental de Clubes. Já o Super Mundial de Clubes vai reunir 32 equipes de todo o mundo. São 12 europeus, mais 6 sul-americanos. As vagas na América do Sul já são quase todas conhecidas. Palmeiras, Flamengo e Fluminense como campeões da Libertadores. River Plate e Boca Juniors como melhores no ranking. Se o River Plate for campeão da Libertadores desse ano, abre uma vaga pro Olímpia do Paraguai. Bora de novidades sobre o lateral esquerdo Wendel, que foi convocado recentemente para a seleção brasileira, mas perdeu espaço no Porto, nem tem sido utilizado. 2 clubes brasileiros já manifestaram o interesse de contratá-lo para janeiro, o Grêmio e o São Paulo. Esses contatos aconteceram com representantes do jogador e nos 2 casos a ideia não é ter de gastar dinheiro para a quebra do contrato com o Porto. Os clubes aguardam que o atleta consiga uma rescisão do seu contrato de forma antecipada em Portugal para que possa chegar livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Wendel, 31 anos de idade, vinha em grande fase com a camisa do Porto, a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira nas eliminatórias para essa Copa do Mundo. Aconteceu alguma coisa desde o início dessa temporada e ele só esteve em campo uma única vez pelo Porto. Foram 22 minutos no Campeonato Português no longínquo dia 24 de agosto. Desde então foi para alguns jogos no banco de reservas, em alguns outros, como no triunfo contra o no empate contra o Manchester United nessa quinta-feira pela Liga Europa, ele nem sequer se sentou no banco de reservas. No interesse do Grêmio se justifica, o tricolor não deve renovar contrato com o Reinaldo. Já em relação ao São Paulo, o São Paulo precisa de um jogador para essa posição, até porque o Wellington, o lateral esquerdo titular, tem acerto fechado com o Southampton, ele assinou um pré-contrato.
Em Portugal, o Wendel ganha na casa de R$ 1 milhão por mês. Possível que ele precise baixar um pouquinho seus vencimentos, embora chegando livre ele tem como trunfo aquela questão das luvas. Só para completar sobre o São Paulo Tricolor, que tem conversas avançadas para renovação de contrato de Lisieiro. Atleta que parecia meio fora dos planos, foi emprestado para vários clubes, esteve recentemente na Suíça, mas acabou sendo bem aproveitado pelo Zubeldia. Contrato até 31 de dezembro, ele já foi chamado para a extensão desse vínculo. Hora de falar sobre o Corinthians, a nova irritação contra o presidente Augusto Melo. Grupo importante de conselheiros da oposição querem entender por que o Augusto aceitou a proposta da Esportes da Sorte, mesmo para receber menos do que ele teria da Parimat. Inclusive, essa investigação interna desconfia de uma questão envolvendo pagamentos de comissões. Já foram feitos pedidos do contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians para que eles entendam se há pagamento de comissões e quem foram as pessoas beneficiadas. Bora aos números. E só para completar ou lembrar que toda essa discussão ganha ainda mais peso diante da possibilidade de a Esportes da Sorte ter de rescindir seu contrato com o Corinthians. Ela é uma das casas de apostas que não teve autorização do governo para atuar no Brasil. E se não houver mudança nos próximos dias, a partir de 11 de outubro o site sai do ar. Dessa maneira, o Corinthians teria de tirar a imagem da Esportes da Sorte do seu uniforme e o contrato seria rescindido, causando enorme problema. Pois bem, em relação a Parimat, a proposta feita pela casa de apostas antes do acordo com a Esportes da Sorte previa o pagamento de 310 milhões de reais. O acordo com a Esportes da Sorte gira na casa dos 300 milhões de reais. Já há um prejuízo de 10 milhões, mas não para por aí. 57 milhões dos 300 milhões prometidos pela Esportes da Sorte não podem ser utilizados pelo Corinthians da forma como o Timão quiser, e sim para contratação ou pagamento de salário de algum atleta específico, no caso o Memphis Depay. Diante desse cenário já existe uma grande suspeita entre conselheiros de oposição a respeito desse fato, mas existe gente dentro do Corinthians afirmando que pagamento de comissões poderia explicar a escolha. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assunto super importante. E outra polêmica envolvendo o Corinthians e uma casa de apostas esportivas. Se o Corinthians não puder contar com a Esportes da Sorte, ele afirma que recorrerá à justiça exigindo pagamento de uma multa prevista no contrato de 100 milhões de reais. Só para completar sobre o Timão, Flamengo afirma que não recebeu os 500 mil reais de multa pela utilização do Hugo Souza na última quarta-feira. De qualquer forma, o Corinthians só vai poder comprar o atleta por 800 mil euros se fizer o pagamento dessa multa, o que deve acontecer nos próximos dias. Bora fechar o vídeo para te contar se há alguma verdade numa possível troca entre Palmeiras e River Plate. Há alguns dias começaram especulações de que o River está interessado em Flaco Lopes, o jogador mais caro já comprado na história do Palmeiras, cerca de 70 milhões de reais, incluindo impostos. Atacante que nunca conseguiu explodir, mas é o titular absoluto e artilheiro do Palmeiras no ano. O Flaco Lopes estaria na mira do Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que não tem conseguido utilizar e fazer render bem o Miguel Ángel Borja, outro ex-atacante do Palmeiras. E em meio a esse suposto interesse, o pessoal do Bola VIP afirma que o Palmeiras foi procurado pelo River Plate com uma sugestão de troca. O Palmeiras mandaria o Flaco Lopes para o River Plate e receberia em troca Facundo Colídio, atacante de lado de campo, 23 anos de idade, temporada atual de 38 jogos, 13 gols e uma assistência, e entre esses gols, aquele que colocou o River Plate nas semifinais da Libertadores, na vitória por 1-0 contra o Colo-Colo no Monumental de Nunes. O Palmeiras assegura que não houve nenhuma consulta do River Plate por Flaco Lopes, muito menos essa possibilidade de troca. Mais do que isso, para o Palmeiras não vale a pena abrir mão do Flaco Lopes. Pelo contrário, o Palmeiras busca pro Super Mundial de Clubes mais um centroavante, essa posição que anda carente desde a saída do Endrick, vendido na metade do ano para o Real Madrid. Ainda que o River Plate procure, demonstre interesse no Flaco Lopes, negócio não deve acontecer. O Palmeiras, para vender o Flaco, vai tentar recuperar o investimento de 70 milhões de reais. Isso só deve ser possível com algum negócio com clubes do exterior, Europa, Ásia, enfim, mercados de maior capacidade aquisitiva do que o futebol argentino. Só para arrematar, em relação ao Verdão,
Palmeiras que tem confronto importante contra o Red Bull Bragantino, precisando vencer para talvez ultrapassar o Botafogo ou se manter na cola do líder do Campeonato Brasileiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!